nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as suas oportunidades, ou seja, os seus recursos externos, aquilo que não depende de você, mas que está aí no seu ambiente externo que pode ser aproveitado para você fazer mais dinheiro entrar na sua conta. Então, a gente vai identificar quais são as possibilidades que você tem, quais são as circunstâncias que favorecem os seus resultados financeiros, quais são as tendências de mercado que você pode entrar. Então, a gente vai identificar aqui, por exemplo, situações como, por exemplo, parceria que você pode fazer, né? Então, eu quero que você comece a anotar aqui quais são esses recursos externos, ou seja, aquilo que não depende de você, mas que pode ser aproveitado por você, né, para te gerar benefício financeiro. Então, por exemplo, eu já atendi uma granatinha aqui que ela falou assim comigo: Karina, eu gosto muito de cozinhar, as pessoas gostam muito da minha comida, eu tenho muita habilidade para fazer essas coisas, poderia fazer marmita para vender, fazer marmita fit, mas eu não tenho o espaço para fazer isso. Então, a gente começou a analisar quais eram as oportunidades que ela tinha em relação a isso. E na época, eu lembro que ela falou comigo que ela tinha uma amiga que tinha uma cozinha muito grande e que também precisava gerar uma fonte de renda extra. Na cozinha dessa amiga tinha freezer, tinha fogão grande, né? Ela tinha um fogão industrial na casa dela e que ela estava ali ocupando espaço na área dela e que ela não fazia dinheiro, mas que poderia ser aproveitado. Então, o que elas fizeram? Elas fizeram uma parceria, né? Então, uma foi lá cozinhar, fazer aquilo que ela sabia fazer, e a outra cedeu o espaço e os equipamentos que ela tinha. Então, deu um match, né? Elas viraram parceiras de negócio e elas aproveitaram essa oportunidade, essa possibilidade, essa circunstância favorável, né? E as duas começaram a fazer dinheiro com isso. Então, eu quero que você pare agora e você comece a analisar as suas oportunidades, ou seja, aquilo que é do seu ambiente externo e que você pode utilizar. No meu caso, lembra que eu tinha um problema? Eu tinha uma dificuldade com a tecnologia? Lembra que a falta da internet era uma ameaça para mim? Mas eu comecei a enxergar que a internet também era uma oportunidade para mim. Era também um recurso externo que eu poderia utilizar. Então, por exemplo, eu achei por um momento que eu só poderia atender presencialmente, mas eu comecei a perceber que a internet também era uma oportunidade gigantesca que ia me fazer alcançar pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Então, se eu fosse atender presencialmente, eu ia ter que ter dinheiro para montar um escritório, para poder, né? Porque eu não poderia atender de dentro da minha casa. Eu ia ter que ter um escritório, eu ia ter que ter o equipamento para levar para o escritório, porque esse computador que eu trabalho é o computador que eu uso em casa. Eu ia ter que comprar um outro computador para levar para o escritório. Eu ia ter que pagar a luz lá no escritório. Eu ia ter que pagar a internet do escritório. Olha o tanto de recurso financeiro que eu teria que ter para investir num negócio presencial para esse objetivo da educação financeira. Então, eu comecei a perceber que não era necessário isso. E se eu usasse a minha dificuldade para fortalecer aquilo ali em relação à minha dificuldade da tecnologia, eu poderia sim usar a internet como uma oportunidade para isso. E hoje eu estou aqui, gente, usando a internet para atender e falar com pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Já atendi pessoas no exterior, já atendi pessoas do Nordeste, do Sudeste, do Norte do país, do Centro-Oeste, de tudo quanto é lugar do país. Hoje eu me conecto com pessoas, porque as redes sociais, elas também são uma oportunidade para mim. Eu uso as redes sociais para divulgar o meu trabalho. Então, eu não preciso, hoje em dia, estar pagando, por exemplo, um profissional de marketing que faça a divulgação do meu negócio. Eu mesma estou na internet fazendo a divulgação, sendo meu próprio marketing, né? As redes sociais, elas nos possibilitam isso. Então, por exemplo, uma plataforma
né, um recurso que eu tenho, uma plataforma de hospedagem de cursos online. É uma oportunidade que eu identifiquei na época. Eu posso fazer aulas gravadas ensinando as pessoas como sair do caos financeiro, fazer o salário sobrar, e eu posso hospedar essas aulas em uma plataforma digital e essas pessoas vão entrar com um login e uma senha e elas vão ter acesso a essa aula. E eu não preciso investir tanto nisso. Então, gente, é uma oportunidade que eu fiz para o meu negócio, né? Estar aqui com você está acessando uma plataforma digital. Lógico, eu tenho que pagar para ter acesso a essa plataforma, mas é algo que dá para fazer dentro do meu negócio, com o recurso que eu gero das vendas das aulas que eu faço, dos cursos que eu faço, eu consigo pagar uma plataforma. E como eu sou uma pessoa que gerencio bem os recursos financeiros, eu sei que dá para ser feito e que dá para ser feito sem ter prejuízo financeiro. Então, tudo isso é uma oportunidade, são possibilidades que eu tenho. E aí eu comecei a perceber que coisas que eu nem sabia fazer seriam desenvolvidas a partir do ponto que eu aproveitasse as minhas oportunidades, né? Então, por exemplo, a rede social. Eu não sou um profissional da área de marketing. Nunca fiz, eu sou formada em administração. Mas eu entendi, eu comecei a assistir vídeos, ler documentos sobre marketing, coisas que eu posso aprender de graça, né? Lógico, depois que eu comecei a fazer dinheiro com o meu trabalho, aí sim eu fui me profissionalizar, eu fui estudar mais, fui investir em cursos, em mentorias, para eu me aprender mais além daquilo que eu já estava sabendo fazer, né? Porque também é isso, a gente precisa investir no nosso conhecimento. Mas, a princípio, eu aproveitei aquilo que eu tinha gratuitamente na internet para aprender a fazer aquilo que eu comecei a fazer. Então, se, por exemplo, se você for no meu perfil hoje do Instagram, né, nas redes sociais, se você rodar lá para baixo, quando eu comecei, você vai ver que era tudo muito diferente do que é hoje. Por quê? Porque eu comecei sem saber o que fazer em relação a marketing. Então, eu comecei fazendo aquilo que eu era capaz de fazer na época. Mas eu fui me aperfeiçoando, eu fui me profissionalizando. E hoje, se você entrar nas minhas redes sociais, você vê que é um conteúdo muito diferente do conteúdo que quando eu comecei. E eu usei a internet como oportunidade, eu usei as redes sociais como oportunidade e eu usei os recursos que eu tinha em casa como oportunidade, que era o meu celular, né? Então, a oportunidade também que eu tinha, o meu celular, que não era um celular caro, né? Não era o básico que eu tinha, nunca tive um iPhone na vida, era o celular que eu tinha. Eu tinha um celular, eu tinha uma mesa para apoiar o celular, então eu tenho uma mesa para apoiar o celular e gravar o vídeo. E eu não parei por causa da falta de recursos. E é sobre isso que eu quero que você entenda aqui. Que você também não pare por falta de recurso. Eu quero que você comece com aquilo que você tem. Com as pessoas que você pode contar para te ajudar, né? Quem são as pessoas que você pode contar? O que você tem para utilizar hoje no seu trabalho? Você tem uma garagem com espaço vazio que pode ser aproveitada? Aproveite para fazer o seu negócio, para fazer gerar dinheiro, grana extra para o seu bolso. O que você tem? Você tem alguém, uma pessoa que você pode confiar para deixar o seu filho? É uma oportunidade para você. Você tem um marido, uma esposa que pode te dar um suporte na tecnologia, por exemplo, se é uma dificuldade que você tem, aproveite a oportunidade que você tem. Gente, hoje em dia, para qualquer coisa que você vá fazer, a internet é uma excelente oportunidade para divulgar o seu trabalho. Hoje você tem como postar no status do WhatsApp, você tem como postar no story do Instagram, nas redes sociais do Facebook, tantas redes sociais novas surgindo por aí, né? E aonde tem gente,
é o lugar que você precisa estar para divulgar o seu trabalho, para divulgar o seu produto, o seu serviço. Eu não sei o que você vai fazer, mas se você vai vender alguma coisa, a internet tem que estar lá, disponível para você usar, tá? Então, o que você pode aproveitar de oportunidade? Eu quero que você comece a pensar aí, dentro disso que você identificou como força, que você pode fazer para gerar uma nova fonte de renda, eu quero que você comece a pensar o que eu posso aproveitar de oportunidade de recurso externo a mim, que está no meu ambiente, à minha volta, pessoas, coisas, situações e que podem favorecer a minha jornada de geração de renda. Anota tudo, comece a pensar e você vai ver, eu tenho certeza absoluta, que você tem muito mais forças e oportunidades do que fraquezas e ameaças. Então vamos lá? Vamos colocar isso no papel para te dar clareza? Começa a ter clareza e se você tiver qualquer dificuldade, me chama que eu estou aqui para te ajudar. Nessa aula agora a gente vai falar sobre as suas ameaças. A gente vai identificar quais são as suas interferências externas, ou seja, aquilo que pode te atrapalhar, como os seus desafios no seu dia a dia, os problemas externos que podem acontecer e impedir você de continuar na sua jornada, de fazer o dinheiro que você precisa fazer, tá bom? Então agora a gente vai começar a destrinchar tudo isso. A gente vai identificar o que está no seu ambiente próximo a você que pode dificultar. Então, por exemplo, mais uma vez eu vou ter que falar de mim aqui, né? Para te fazer entender como que vai funcionar essa ferramenta. Agora, você vai ter que fazer o seguinte, deixa eu aumentar aqui para você enxergar melhor. Agora você vai ter que fazer o seguinte, começar a analisar dentro disso que você começou a ter mais clareza agora, né, dentro das suas forças, das suas fraquezas, o que você pode fazer para poder gerar renda extra, né, gerar dinheiro. E você vai identificar dentro disso aquilo que pode te atrapalhar. Então, por exemplo, no meu caso da educação financeira, eu comecei a perceber que eu ia ter que trabalhar na internet. Eu ia ter que estar nas redes sociais, eu ia ter que vencer, por exemplo, a minha dificuldade com a timidez, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu esqueci de colocar esse defeito lá em cima, né, nas minhas fraquezas, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida e eu ia ter que trabalhar na internet. Então, o que poderia ser uma ameaça para mim estando na internet? Aí eu coloquei aqui, bom, eu preciso da internet para trabalhar. Aí eu coloquei, é um recurso, é algo que não depende de mim, né? É um recurso externo, né? Então, se a internet não estiver funcionando, por exemplo, isso vai atrapalhar a minha jornada. Eu, por exemplo, que trabalho 100% online, eu fico totalmente dependente da internet, né? Quais são os desafios que podem me atrapalhar? Então, por exemplo, os equipamentos, né? Por exemplo, eu preciso ter uma câmera, porque a câmera que eu tenho no meu computador, ela não é de boa qualidade na época, né? Então, os meus equipamentos, eles poderiam ser uma ameaça para mim, porque poderia falhar, né? Mas o que poderia me atrapalhar como ameaça? Enfim, eu não me lembro exatamente o que eu anotei aqui. Mas dentro desse modelo, eu quero que você anote quais são as suas ameaças, o que pode estar no seu ambiente externo que pode te atrapalhar. Então, por exemplo, se você é mãe de criança pequena, né? Se a criança ficar doente, por exemplo, né? Vou botar aqui, ó. Filho pequeno, pode me atrapalhar se ficar com problema de saúde, se eu não tiver uma rede de apoio, a rede de apoio falhar no dia, não tiver aula da criança, eu não vou ter tempo para fazer o que eu preciso ter feito. E aí tu vai colocar aqui o que pode ser as suas ameaças. No meu caso, era a internet, os equipamentos mesmo. Não tinha muitas ameaças, não. E olha, você vai ver que para você também não vai ter.
Gente, é o que eu falei, a gente tende a focar muito nos problemas, mas quando a gente percebe, a gente tem muito mais recursos do que problemas, tá? Então, no meu caso, Karina, meus únicos problemas, as minhas únicas ameaças eram a internet e os equipamentos. Então, o que eu fiz? Bom, se o equipamento que eu tenho hoje, tá, pode me atrapalhar, eu preciso investir no equipamento. Mas na época eu não tinha dinheiro para fazer isso. Então o que eu fiz? Eu comecei com o equipamento que eu tinha, né? Com a câmera do computador, do notebook que eu tinha, que não era de boa qualidade. E eu comecei a me blindar das minhas ameaças. Então eu fui trabalhando, os primeiros dinheirinhos que eu fui começando a gerar, eu fui começando a poupar para poder comprar uma câmera de melhor qualidade, que é essa que a gente está se falando aqui hoje, né? E a principal ameaça que eu tinha era a ameaça da internet. Então, o que eu precisava fazer? Eu precisava me blindar de uma ameaça que não dependia de mim. Era uma ameaça, uma interferência externa a mim, não depende de mim. Se a internet não estiver funcionando, gente, eu não consigo estar aqui, né? Fazendo uma aula, por exemplo, online. Então, é sobre isso. Eu quero que você identifique quais são as suas ameaças. No meu caso, eu precisei me blindar das minhas ameaças. E o que eu fiz, por exemplo, com a internet? Eu contratei 2 pacotes de internet. Uma operadora para estar aqui no Wi-Fi de casa, né? Um pacote de internet bom, de boa qualidade, para que a aula que eu venha fazer, que eu venha ministrar, não fique travando. Às vezes acontece, não depende de mim, né? Mas eu fiz aquilo que cabia a mim fazer, que era contratar um bom pacote de internet. E o que eu fiz também para me blindar? Porque se uma internet do Wi-Fi não estiver funcionando, o que eu fiz? Eu contratei uma outra operadora de internet para o meu telefone celular. Porque aí, se a Vivo ou a Claro der ruim, eu tenho outro, né? Então, eu não coloquei a mesma operadora em funções diferentes, no Wi-Fi e no celular. Porque eu quero me proteger da ameaça que é não ter internet no dia que eu preciso atender os meus clientes. Então, eu fiz o quê? Uma forma de me blindar o máximo possível para conseguir não deixar de atender os meus clientes. Tem dias, gente, que pode acontecer. Graças a Deus até aqui hoje não aconteceu de estar as 2 operadoras fora de área. Mas se acontecer, aí infelizmente eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que explicar para o meu cliente que eu não pude atender porque não tinha internet. Né? E tá tudo bem, a gente remarca a aula, a gente faz o agendamento outro dia, não tem problema. Mas dentro daquilo que cabe a mim, eu fiz o possível para me blindar e para me proteger dessa ameaça que não depende de mim. Então, se a sua ameaça hoje é a internet, faça isso, né? Agora, se a sua ameaça hoje, se a sua interferência externa é, por exemplo, um filho que não, né, a rede de apoio que pode faltar no dia que você precisar, pense quem são as pessoas com que você pode contar. A escola hoje em dia é uma excelente rede de apoio, né? Mas se você não tem a escola, não tem aula naquele dia, talvez você tenha uma mãe, um pai, uma tia, um tio, uma prima, um primo, uma amiga, né? A mãe de um aluninho, de um coleguinha da escola que também precisa levar o filho na escola. Talvez a sua ameaça é porque você não vai ter condições de levar o filho na escola naquele dia. Então, quem são as pessoas com quem você pode contar, né? Se o filho ficar doente, o que você pode fazer para se blindar dessa ameaça? Então, por exemplo, ter um plano de saúde vai te blindar dessa ameaça em relação ao seu filho, para que você consiga o atendimento mais rápido, de melhor qualidade, para que você não tenha que ficar perdendo tempo, trocando de médico em médico, porque você não encontra um de bom atendimento. Isso não significa que no plano de saúde você não vai ter essa dificuldade. Mas lembra que as nossas ameaças, elas são situações que podem acontecer que fogem do nosso controle. Mas nós podemos analisar tudo isso, nós podemos
minimizar os impactos que acontecem na nossa vida por causa dessas interferências externas. Então, aqui eu quero que você comece, dentro disso que você analisou, né? O que você pode fazer para gerar renda extra, eu quero que você comece a analisar quais são as ameaças que podem interferir na sua jornada de gerar grana extra para o seu bolso, tá? Então, anota aí e comece a anotar também o que você pode fazer para se blindar dessa ameaça, para minimizar os impactos dessa ameaça na sua vida, tá bom? Então vai lá, faz o dever de casa e eu tenho certeza que você vai sair daqui com muito mais clareza em relação às ameaças que você tem e aquilo que você pode fazer para se blindar dessas ameaças. Combinado?